Que a graça do Senhor Salvador Jesus Cristo reposa sobre cada um de vocês, meu preciosos irmão, preciosa irmã, que Deus, Ele lidera a tua vida e dá para você aquilo que você tenha necessidade. Que o Senhor Jesus disse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Depois todas essas coisas vos será acrescentada. Porque Deus sabe da vossa necessidade antes que vos peça. Antes de você pedir, Deus sabe o que você vai pedir e Deus sabe a sua necessidade. E a parte mais gloriosa é saber que Deus, Ele tem tudo na mão dele para te dar. Nada que você pede para Deus que Ele fala que não tem. Desde quando seja verdadeiro, coisa sincera, Deus tem tudo nas suas mãos. Agora nós precisamos de fé. Fé para conseguir alcançar de Deus a sua promessa. E fazer coisa que não aborrece Deus. Coisa que tira Deus de cena na nossa vida. Coisa que não podemos alcançar. Por causa da nossa falta de fé. Pela fé, Jesus disse, os nossos antepassados venceram fogueira. Pela fé, aí ele vai mostrando: Abraão recebeu um filho já na sua velhice. Pela fé, Noé viu a chuva caindo, e não tinha caído, mas Noé, pela fé, ele viu. A ciência procurou nuvem no céu, não viu. E a ciência anunciou: não tem nuvem nenhuma lá em cima. Mas Noé falou: tem, porque Noé via pela fé. E a ciência via pelo meio dos seus aparelhos, da tecnologia. Aí fracassa mesmo. Mas Noé viu pela fé. O irmão Branham disse que Abraão viu Isaac no braço de Sara. Isso quando ele tinha lá seus 90 anos, 75 anos. Ele sempre viu Isaac no braço de Sara. A Sara não via. A Sara não conseguia ver o Isaac no braço dela. Mas Abraão via. Por isso que Abraão permaneceu fiel. Quanto mais o tempo passava, mais sua fé aumentava. As condições terminavam, mas a fé aumentava. Quando as nossas condições diminuem, a nossa fé cresce. E Deus não está olhando para as condições. Deus está olhando para a fé. Não é ter condições, é ter fé. Jesus disse para a mulher do fluxo de sangue que tocou nele: por quem me tocou? O discípulo disse: todo está te tocando. Mas um tocou pela fé. Então todo toca em Jesus. Todo ora a Jesus. Todo crê em Jesus. Todo busca Jesus. Mas tem aquele que age pela fé. É esse que recebe. É esse que recebe. Se você não ora com fé, se você não pede com fé, você não recebe. Que a minha turma tocava na veste de Jesus e não recebia nada. Porque o próprio discípulo todo toca em ti. Mas tem um que tocou com fé. E essa recebeu sua libertação, porque ela tocou com fé. Irmão, é interessante isso aí. Eu digo interessante porque é uma coisa que se interessa a nós saber.
Quando uma mulher estava com a sua criança doente e não parava de chorar, ela estava na reunião do irmão Brana. O irmão Brana estava fazendo uma campanha de cura divina. E ela levou o nenê dela. E o nenê dela não parava de chorar e ela ficava para baixo, para cima, nanando o nenê. Mas o nenê não parava de chorar. Uma irmã sentada, vendo ela naquele sufoco, falou assim, e sentiu no coração um toque de Deus. Ora por esse nenê. Aí fica difícil. Ora para esse nenê. Aí ela falou, mas eu não vou orar, porque o irmão Brana já vai orar. Porque eu estou vendo na mão dela um cartão de oração. E o irmão Brana, então, ela vai na fila, o irmão Brana vai orar por ela. Em outras palavras, irmão, ela queria dizer assim, quem sou eu para orar por essa nenê? Sendo que o irmão Brana vai orar. Se o irmão Brana vai orar, quem sou eu? Porque o irmão Brana tinha aquele tremendo dom de cura divina. E quem é que queria orar com uma pessoa, que o irmão Brana ia orar? Isso colocava a pessoa em dificuldade. E colocou também a mulher que estava com o nenê chorando em dificuldade, porque ela trouxe o nenê para o irmão Brana orar. Não foi para ninguém orar, para o irmão Brana. E ela chega para a mulher. Senhora, não deixa eu orar por esse nenê? Para tirar um fardo do meu ombro que Deus colocou. Você vê, irmão? Às vezes Deus coloca um fardo no seu ombro. E esse fardo é orar por alguém. E esse fardo é falar de Deus para alguém. É um fardo que Deus coloca no teu ombro. Que Jesus falou, aquele que está cansado, venha a mim, que eu aliviarei você dos vossos fardos. E toma o meu fardo. Quer dizer, Jesus tem um fardo. Ele dá o fardo dele para nós. E aquela mulher disse que o fardo que Jesus tinha colocado no ombro dela era orar por aquele nenê. Mas ela estava ali, a mãe, para que o irmão Brana orasse, não outra pessoa. Mas Deus colocou no coração daquela irmã, qual era você por esse nenê? E o Espírito Santo não deu para ela sossego, deixou ela inquieta. Aí ela falou com a mulher, sofrendo pressão do Espírito Santo, para orar por aquela mulher, sentindo aquele fardo pesado que Deus deu para ela, ora pelo nenê, não tinha como ela se livrar. Aí a mulher passou por ela com o nenê chorando, você disse, posso orar por esse nenê? A mulher falou assim, pode. Olha, eu dou o meu lugar para você. Não tem mais lugar para sentar, eu dou o meu. E eu procuro um outro lugar lá em cima, mais para cima, e eu sento. Mas você senta no meu lugar, mas deixa eu orar por esse nenê. Porque é um fardo que está no meu ombro, que Deus colocou. E se eu não orar por esse nenê, eu vou embora com a consciência pesada. Então livra a minha consciência. Deixa a minha consciência em paz. Orando por esse nenê, eu fico com a consciência em paz. E o fardo sai do meu ombro. A mulher falou assim, então ore. Ela falou, eu sei que você vai levar por irmão Brana, mas Deus mandou eu orar. Você leva por irmão Brana, normalmente. Continua. O seu desejo, sua missão de levar a criança por irmão Brana, continua. Mas deixa eu orar por ela. Orou. E a criança parou de chorar. Parou. E a mulher sentou no lugar dela e ela subiu a galeria para cima e achou outro lugar para ela sentar. E sentou. E de lá ela ficou observando a reunião. Quando o irmão Brana fez a chamada para orar pelos enfermos, chamando por número de cartão, já logo chamou dela. E ela foi para a fila. Aí chegou
no irmão Brana. Aí o irmão Brana falou, olhou o nenê e falou, esse nenê está curado. Esse nenê não tem enfermidade nenhuma. Nem vou orar por ele, porque ele já está curado. Ela falou, mas como que ele está curado? Ele veio doente, trouxe ele aqui para o senhor orar. Uma mulher não orou por esse nenê? Uma mulher assim, orou. Então ali Deus curou ele. Ali ele foi curado. Aí a mulher foi embora, com o nenê curado. Aí o irmão Brana entra e fala, Deus, ele não permitiu que eu orasse pelo nenê, ele queria que aquela irmã orasse. Aí que entra o problema. Entra o problema porque ele fala, irmão Brana, irmão Brana, irmão Brana. E às vezes Deus quer usar você. Deus coloca uma missão para você. Não foi só o irmão Brana que Deus levantou para orar pelos enfermos. Deus levantou mãe de família, Deus levantou pai de família para orar para os seus filhos, orar por aquele que tem necessidade. O irmão Brana, ele disse, eu não sou o único grão de areia na beira-mar. Eu não sou o único grão de areia. Eu sou um dos grãos de areia. Há muito grão de areia. E Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Você vê que aquela mulher foi com o nenê doente na reunião, e lá dentro da reunião tinha uma mulher que Deus levantou para orar por aquele nenê. E não deixou o irmão Brana orar por aquele nenê. O irmão Brana disse, Deus me deixou fora daquela nenê. Põe uma irmã no meu lugar para orar por aquele nenê. As coisas de Deus é desse jeito. Ela não é diferente. Deus não faz acepção de pessoa. Deus não faz. Deus pode usar você para orar por alguém, falar da palavra de Deus para alguém, convidar alguém para ir na igreja. Às vezes o outro convida, a pessoa não vai. Mas é você que Deus levantou para convidar. Deus tem pessoa certa para todas as coisas. Deus tem a pessoa certa. E às vezes você não é a pessoa certa para orar por aquela pessoa. E a pessoa chega em você e fala, ora por mim. Mas você não é a pessoa que Deus deu essa missão. Para quem Deus deu essa missão, às vezes é uma pessoa simples. Você às vezes nem dá muito valor para ela. Às vezes está ali na igreja e você não está bem, você não está bem com a saúde. Mas ali tem uma irmã que Deus levantou ela para orar por você. Mas você não quer que ela ore. Você quer que o pastor ore. Depois que terminar o culto, eu vou falar para o pastor orar por mim. Mas ali tem outra pessoa que Deus levantou. Mas essa pessoa não é a pessoa que você quer que ore por você. Isso aí é tão sincero, irmão, que um dia eu estava na praça e muita gente ia e vinha comprando e saindo de uma loja, entrando na outra, e tinha um casal que estava com o nenê que não parava de chorar. Aquele nenê estava deixando o casal em desespero, de tanto que chorava. E eles passaram perto de mim. E eu falei para o casal, quer que eu ore por ele? E eles falaram assim, não, muito obrigado, nós não queremos que o senhor ore por ele. Agora o irmão veio e Deus tinha tocado no meu coração, ora por esse nenê. Que o pai e a mãe estão em desespero. Ora por esse nenê. Mas o casal não deixou. Não é que eu estava como pastor, a gente sempre anda com a veste, sempre com roupa social, sempre nesse comportamento. Não é que eu estava ali com a camisa de esporte, a roupa esportiva, mas eu estava com o vestido de roupa social. Então dava para o casal uma visão
que a gente era um cristão. Mas os dois não deixou, não. E tem muita gente que não deixa certa pessoa falar de Deus para você. E é ela que Deus mandou, irmão. Mas a pessoa é simples demais. As pessoas nem às vezes sabem falar. Mas foi ela que Deus mandou falar para você. Então você não sabe quem Deus está usando para dar uma palavra para você. Uma palavra de ajuda, uma palavra de libertação, uma palavra de ânimo. Você não sabe quem Deus vai usar para chegar em você e orar por você, ou dar para você uma palavra. Então nós temos que ver, Deus usa quem Ele quer usar. Ele usa pessoas educadas, Ele usa pessoas com menos. Educação que eu falo é estudo. Ele usa as pessoas estudadas, Ele usa pessoas sem estudo, Ele usa analfabeto. Deus usa quem Ele quer usar. Mas nós não aceitamos quem nós quer aceitar. Nós escolhemos pessoas. Nós selecionamos pessoas para falar conosco, para orar por nós. A do seu eu aceito a oração. E a ver que ela não foi Deus. Deus não determinou aquela pessoa a orar por você. O irmão Branham estava numa reunião, e nessa reunião precisaram pedir uma oferta para pagar o aluguel do salão que eles alugaram. Só para pagar, porque o irmão Branham disse que não pode tirar oferta, a não ser que tenha necessidade. Eles tinham necessidade. Aí o irmão levantou e orou. E o que entrou na oferta não dava para pagar nada. Aí o irmão falou: irmão Branham, fomos contar a oferta, não dá para suprir a necessidade. Aí o irmão Branham falou: quem é que pediu a oferta? Fulano e tal. Ele não é a pessoa certa para pedir a oferta. A pessoa certa para pedir a oferta aí é fulano e tal. Por quê? Porque ele é desse povo. Esse povo conhece ele. E ele é a pessoa, ele sabe falar com o povo. Manda ele, tira a outra oferta, mas manda fulano e tal pedir. Aí foram lá nele e falaram assim: o irmão Branham mandou o senhor pedir uma oferta. Eu é o senhor. Aí o irmão foi lá na frente e falou: irmão, nós estamos aqui com esse compromisso de pagar esse salão que nós estamos, é alugado. E o dinheiro do aluguel não tem entrado. E nós temos que sair daqui, já deixar o aluguel pago. Aí nós precisamos desse dinheiro. E nós vamos tirar uma oferta só para pagar esse salão, que é o compromisso que nós fizemos com o dono. Ele tirou a oferta e entrou dinheiro de sobra. Por que um tirou não entrou? O outro tira e sobra. Porque é a pessoa certa. Tem pessoa certa. Então não é toda pessoa que Deus usa. Não é todas as pessoas. Ele usa assim para uma coisa, para outra vez não usa eu para orar por você, mas ele usa outro. Mas sempre ele usa alguém. Mas só que ele nem sempre usa uma pessoa só. Ele não usa uma pessoa só. Aí muitas vezes você vai numa igreja e o pastor ora e aquela irmã, aquele irmão sai curado, dando glória a Deus, porque ele recebeu cura. Isso acontece muito na denominação. E o pastor ganha fama, que ele ora para o enfermo é curado. O pastor fica famoso, é o que eles querem, né? Ele fica famoso e consegue. E a ver aquela irmã ficou curada pela oraçãozinha de uma irmã lá no meio. Pelo clamor de um irmão ali no meio da reunião. Aquele homem ficou curado, mas o pastor pensa que é ele. E chama a glória para ele. E a glória não pertence a homem algum. A glória só pertence a Jesus Cristo. Então, irmão, eu termino aqui dizendo: Deus levanta a pessoa para cuidar de outro. Deus levanta a pessoa para orar. Deus levanta a pessoa para falar. Deus levanta a pessoa para convidar, até convidar a pessoa para ir numa reunião. Tem pessoa certa.
Tem pessoa que você convida para a igreja, ela não vai. Mas tem pessoa, se ela convidar, uma vez só que ela convida, a pessoa vai. Você fala assim, eu convidei tanto essa pessoa, e ela não foi. Agora, fulano e tal convidou ela uma vez só, ela vai. Porque é a pessoa certa para convidar. Porque você, às vezes, não é a pessoa certa. Então, a pessoa certa, às vezes ela não é. Às vezes ela não é vista. Às vezes ela não é valorizada. Mas é a pessoa que Deus está usando. Então, que Deus tenha misericórdia e dá para nós esse discernimento para discernir quem é que Deus está usando para nós ajudar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos para as perguntas da tarde. A irmã Saram Maria, ela pergunta: crianças que são abortadas estarão no céu ou não existirão mais? Não, mas se for abortada, uma vez que ela é gerada no ventre, ela já ganha um espírito. Ela não tem alma, porque a alma entra nela quando ela sai do ventre. Aí que a alma entra quando ela sai, que o médico dá aquele tapa e ela chora, ali entra a alma nela. Que o anjo dela trai a alma e coloca nela. O anjo dela, o anjo teofânico. Mas o espírito, quando a criança é gerada, ela já tem um espírito que é gerado dentro dela, porque se não tem espírito, ela está morta. Ela está morta no ventre. O que faz a criança agitar no ventre é o espírito que Deus dá para ela, mas não é o Espírito Santo, é o espírito natural. Agora, João Batista recebeu o Espírito Santo no ventre da mãe dele. João Batista já foi além, já foi numa graça maior. Ele recebeu o Espírito Santo no ventre da mãe dele. Então, não tem jeito de se falar que a criança só é músculo, não tem espírito nenhum na criança, porque como é que ela morre? Como que você sabe que ela está viva? Porque tem um espírito que está dando vida para ela. Porque se João Batista não tivesse um espírito, como que o Espírito Santo ia entrar nele e agitar ele dentro do ventre da mãe? Se o Espírito Santo entrou dentro do ventre de Isabel e deu para João Batista o enchimento, então a criança tem um espírito no ventre. Então, quando essa criança é gerada, ela também ganha um espírito. Então, se você mata ela, você mata, você tira de cena aquele espírito que foi colocado dentro dela. Então, não tem como. Aquela criança já tem vida. Então, se a mãe abortou, mas Deus não abortou. E é Deus que puniu aquela criança ali. Porque o irmão Brana disse que Deus cuida das crianças dentro do ventre. Porque se Deus não cuida, Satanás entra e põe a criança defeituosa. A criança nasce, às vezes, doente. A criança nasce, às vezes, com problemas, faltando braço, faltando mão. Às vezes a criança nasce defeituosa, porque Satanás entrou lá dentro do ventre e põe o defeito da criança. Ele deformou a criança. A irmã Brana usa a palavra deformar. Ele entra dentro do ventre e deforma a criança. Satanás. Agora, se Satanás entra, Deus também entra e conserva ela sã e bonita e sem defeito. Deus também entra. Então, lá dentro do ventre tem um movimento de Deus. Deus está movendo lá dentro. Já que a criança é gerada, já tem o anjo dela que entra em cena, já tem o Espírito Santo que entrou em cena para dar cobertura para aquela criança dentro do ventre. Então não é só a criança que é abortada, é um monte de coisa que se mexe. Mexe com o Espírito Santo, que está cuidando, mexe com o espírito da criança que foi formado dentro dela. Então, irmão, a mãe abortou, mas Deus não abortou. Então, ela é salva sim. Ela é salva, porque Deus não vê ela dentro do ventre. Deus vê ela já grande, Deus já vê ela moça. Porque Deus é onisciente e onipresente. Então, a sua onipresença, onisciência,
já mostra, Deus já não vê aquela criança como um nenenzinho. Deus já vê ele como um homem, como uma mulher. Por isso que ele tirou a Cheryl com 8 meses. Porque ele viu que quando ela ia ser moça, chegar a ser moça, ela ia fazer algo que podia trazer condenação sobre ela. E para ela não ser condenada, Deus tirou ela com 8 meses. E Deus é maravilhoso, irmão. Deus sabe o que espera por nós aí na frente. E Deus já começa a trabalhar aqui atrás para livrar nós lá na frente. Cadê o irmão Breno? Ele não deixou o irmão Breno fumar, nem deixou o irmão Breno beber, nem deixou o irmão Breno morrer quando colocou a mão no fio, não conseguiu. Quando ele pegou o revólver para atirar nele mesmo, Deus não deixou. Ele queria ser assassino, queria não. Naquele impulso de nervosismo, de temperamento forte, o irmão Breno quis atirar nos meninos. E Deus não deixou a arma disparar. Tudo isso Deus fazendo, pensando no 7 selos, pensando na mensagem. Pensando na mensagem. Então Deus cuidou do irmão Breno desde nenê, para usar ele aqui na mensagem. O irmão Breno disse, Deus treina o homem a vida inteira para usar somente num dia. E aí a Meida falou, a veia nem não era um dia, a veia é para usar meia hora. Ele cuida de você a vida inteira, mas a veia usa você só meia hora. Mas aquela meia hora é a meia hora marcante para a vida eterna. O irmão Brana disse que Deus treinou João Batista e usou João Batista só 6 meses. Ele treinou João Batista 30 anos para usar João Batista só 6 meses. Só 6 meses ele usou João Batista. E treinou João Batista a vida inteira. Desde o ventre da mãe, ele já encheu João Batista no ventre. E para usar João Batista, só 6 meses. E Jesus ele usou 3 anos e meio. Ele só usou Jesus 3 anos e meio. E nesse 3 anos e meio é a base para todos nós. Para a vida eterna, para todo que pensa de bom, está nesses 3 anos e meio do Senhor Jesus Cristo. Ele armazenou tudo que nós precisamos para a vida eterna e para tudo. Ele fez tudo isso em apenas 3 anos e meio. Então Deus não usa nós muito. Deus usa nós a ver 1 ano. Deus usa nós a ver 1 dia. Deus usa nós a ver meia hora. Mas aquela meia hora são o marcante para a vida eterna. Então, desde o momento que a criança é gerada, ela já é considerada por Deus um ser humano. Então, Deus, ela é salva assim. Vamos para a próxima pergunta do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta, qual é a segunda madeira usada para a construção da Arca de Noé? Irmão, o irmão Brana, até hoje, nós não temos uma mensagem como o irmão Brana fala, que madeira, que árvore que foi aquela. A única coisa que o irmão Brana fala é que era Jesus Cristo. Que aquela árvore, a segunda árvore que foi cortada, era o Calvário. Era Jesus Cristo no Calvário. E que aquela resina que saiu da árvore, que Noé ferveu e derramou sobre a madeira de gofre, fazendo a madeira de gofre, que era tão frágil, se tornar tão forte, ao ponto de vencer o dilúvio, foi graças à segunda árvore. O irmão Brana diz que aquela resina foi o Espírito Santo derramado em Atos 2. E aquela madeira de gofre é nós, que é fraco, e nós que murcha quando vê a água. Mas a segunda árvore dá para a primeira condições de vencer o juízo. Então, esse é o Senhor Jesus Cristo, morto no Calvário, e a resina é o Espírito Santo derramado. Uma vez derramado sobre nós, ele deixa nós fortes para vencer todas as provas da vida, todos os problemas da vida. Nós vencemos, porque nós estamos bertumados com o Espírito Santo. Então ele não fala o nome da segunda árvore, mas ele fala que é a ponta para o Senhor Jesus Cristo. Vamos para a última pergunta da tarde.
do irmão Oliveira Marcelo, e ele pergunta: há diferença entre pastor, bíspero e prebístero? Não, não há diferença. O pastor pode fazer as 3 funções. O pastor pode ser o pastor, ele pode ser um bispo, como ele pode ser um presbítero. A palavra presbítero quer dizer primeiro. E quem é o primeiro, não é o pastor? Então, o presbítero e o pastor é o mesmo. Por isso que fala presbítero, que vem do primeiro. A palavra é derivada do primeiro, presbítero, quer dizer, é o primeiro. E o primeiro homem na igreja é o pastor. Então, e conforme o lugar que ele está, ele executa essa missão. No púlpito, ele é o pastor. Quando ele vai visitar o irmão no lar, ali ele é o presbítero. Ungir o irmão, orar com o irmão, ele é o presbítero. E quando ele está aconselhando a pessoa no quartinho, ou vai no lar aconselhar um casal, ali ele não vai como pastor, ele vai como ancião. Ele vai como ancião, porque ancião quer dizer chefe. Ancião quer dizer chefe. E o pastor não é o chefe da igreja. E o pastor não é o primeiro na igreja. Então, ancião, bispo, tudo fala do pastor. Essa pergunta é verdade. Isso. Tudo fala do pastor. Depende de onde ele está. Depende do que ele está fazendo. Conforme o que ele está executando, ele ganha outro nome. No púlpito, ele é o pastor, que dá alimento para as ovelhas. Quando ele vai no lar, orar, ungir as pessoas, ele é o presbítero. E quando ele vai aconselhar, como conselheiro, que ele precisa aconselhar um casal, aconselhar um jovem, ele é ancião. Então porque lá no céu, João é um ancião. Os 24 anciãos é os 12 apóstolos e os 12 patriarcas, que nasceu de Jacó. Os 12 de Jacó, com os 12 apóstolos, é os 24 anciãos do céu. Então lá no céu eles são anciãos. E aqui na terra foram pastor, foram profeta, mas lá no céu ancião. Então, porque ali eles estão como conselheiro. E como conselheiro, eles são anciãos, são chefes. Então, depende de onde está. Vamos para o estudo de oração da tarde. Joel William pede oração ao seu favor e oração à sua família. Benedita Lindes pede oração ao seu favor e sua família. O irmão Israel da Costa pede oração ao seu favor e sua família. O irmão Oliveira Marcelo pede mais do Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé, oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. A irmã Val Cruz pede oração à sua família. O irmão Marcos Geraldo pede oração ao seu favor e sua família. O irmão Aparecido Castro pede oração à sua família e seu favor. A irmã Luziane Celestino pede oração à sua família por libertação. E por último, o irmão Júlio Braz pede oração ao seu trabalho. Pai Santo, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, que o Senhor, pela tua graça, ajuda os irmãos que estão pedindo, o irmão Cido Castro, que está pedindo, e tudo que te pede, porque tem uma necessidade, Senhor. E o Senhor sabe qual é. O Senhor conhece cada um de nós, e sabe da nossa necessidade, e sabe daquilo que nós estamos precisando. E nós temos nesse momento, Senhor, muitos jovens afastando do caminho, que o Senhor cruza o caminho dele como cruzou de Saulo de Tarso, e traga ele de volta, Pai, a doutrina dos apóstolos, Senhor. Tem nesse momento, Senhor Deus, muito irmão parado em casa, sem ânimo, sem força, para continuar a caminhada. Dá força para eles, fortalece ele, aumenta suas fé, como Pedro pediu, aumenta a nossa fé, Senhor. Então, se Pedro pediu, nós também vamos pedir, aumenta a nossa fé, Senhor, porque quanto mais fé nós temos, mais recebemos do Senhor e mais firmeza nós temos. Os casais que estão em desavença,
O casal que estão se batendo cabeça um com o outro, e em vez de ser unido, porque a separação traz fraqueza, em vez de ser unido num só propósito, numa só meta, que é o Calvário, às vezes estão se batendo com o outro. É o que o diabo gosta, é o que o diabo quer. E às vezes, em vez de nós estar agradando Deus, com o nosso comportamento nós está agradando o diabo. E o diabo está feliz, porque ele sabe que ele está sendo ouvido e as pessoas estão fazendo o que ele gosta. E o que o Satanás gosta? De separar casal. O que Satanás gosta? De afastar as pessoas da igreja. E muitos estão agradando ele e alegrando ele. Mas, Senhor Deus, nós queremos alegrar o Senhor, Pai. O Senhor que é digno e merecedor da nossa atenção, da nossa alegria. O Senhor que é digno da nossa aceitação, de nós servir. O Senhor que é digno de ficar alegre, vendo a nossa ação. Não Satanás, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor Deus entre em cena e tira Satanás de cena das vidas das pessoas. Ele não merece ser agradado. Ele não merece ser servido. Ele não merece ficar alegre na nossa costa. Então tira ele de cena, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.